Tenemos hoy un podcast muy especial, sinceramente un momento difícil, complicado, pero que realmente queremos traer luz y claridad sobre toda la información que siempre se está compartiendo de manera sensacionalista. Pero aquí, todas las pruebas, toda la información directa. Con lo cual, sean todos muy bienvenidos a escuchar este podcast Sentenciado, Justicia o Destrucción, junto a Fabiano Lorite de Lima, y esta vez también de manera muy especial y exclusiva a su abogada, la doctora Isabel Cortes Carnacciari, que está especializada en Derecho Criminal Internacional, con más de 20 años de experiencia, en un área donde fue invitada especialmente para poner su foco, toda su experiencia, gracias a un gran amigo de la infancia de Fabiano Lorite de Lima. Vamos a comenzar com toda esta informação. Hoje converso com Fabiano Lorite de Lima, condenado em um dos casos de maior repercussão sobre investimentos em criptomoedas no Brasil, a Operação La Casa de Papel. Saiu no último dia 22, sentença condenatória, Fabiano, lhe condenando a pena total de 16 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção, em regime inicialmente aberto, pena de multa, danos morais no valor de 10 milhões de reais, com responsabilidade solidária entre todos os acusados, e perdimento de bens, ou seja, perda das fazendas, sítios, veículos, animais, relógios, joias e metais preciosos. Determinou-se que você poderá responder em liberdade. Entretanto, não poderá renovar seu passaporte, tampouco sair do território nacional. Longe dos autos do processo, buscamos entender a pessoa por trás do réu, o impacto de uma condenação que, segundo ele, destruiu não apenas seu patrimônio, mas sua vida e a de sua família. Uma conversa hoje sobre culpa, recomeços e sobre um sistema de justiça que nem sempre parece justo. Iniciaremos com 4 blocos. O primeiro bloco vai tratar da pessoa de Fabiano Lorite de Lima. Quem é Fabiano Lorite de Lima? Fabiano, muito bom dia. Obrigada pela sua participação hoje aqui para trazer a todos a verdade. Não é uma história, porque não se trata de um livro, de um conto de fadas. É a sua vida. É a vida de várias pessoas envolvidas, a vida de sua família. Então, hoje nós trataremos com muita seriedade e sobriedade do assunto para que Fabiano nos conte a verdade. Antes de tudo, Fabiano, antes do processo, quem era você? O que você fazia e como era a sua vida? Primeiramente, agradecer a sua disponibilidade por estarmos aqui, o convite para a entrevista. Rafael. E eu sempre fui a mesma pessoa. Não mudei, nem antes nem depois. Continuo sendo o mesmo. Agora, antes da operação, antes de ser preso, antes de ser surpreendido numa estrada, e levado à prisão, a minha vida era de muito trabalho. Desde 2019, quando nós começamos na Trust Investing, me dedicava praticamente 12 horas ao dia ao trabalho. Trabalho preocupado no marketing, preocupado com vídeos, sempre preocupado para a empresa e pela comunidade. E também tinha as minhas atividades na agropecuária. Então, era de muito trabalho. Quando eu fui surpreendido nessa operação, minha vida era puramente trabalho. Estava com minhas filhas naquela época, em outubro de 2021, estava com minhas filhas no sítio lá em Porto Feliz. E depois da operação, depois da prisão, a minha vida mudou completamente. Eu saí sem nenhum recurso,
sem muita informação, não sabia como estava o mundo lá fora. E fui um amigo que foi me buscar em Palmas e me trouxe para Curitiba, porque outro amigo também me disponibilizou um apartamento para que eu ficasse morando. Então, sem recursos, sem saber o que estava acontecendo, essa foi a minha realidade depois da prisão. Nos documentos e em vídeos, vemos pessoas que te descrevem, após o seu negócio, como alguém que ajudava os outros. Que tipo de ajuda você oferecia e por que fazia isso? Correto. A minha forma de ajudar sempre foi através do marketing multinível, a indústria que eu sempre trabalhei há mais de 14 anos. E como nós ajudamos pessoas? Porque nós ajudamos as pessoas no negócio do marketing multinível. Então, sempre me disponibilizei a ajudar pessoas nesse sentido. E, de fato, ajudamos muitas pessoas. Por exemplo, em Cuba, pessoas que nunca tinham tido uma geladeira, um micro-ondas, uma moto, puderam ter uma vida melhor. Várias pessoas no mundo inteiro, em mais de 150 países, pessoas viveram melhor graças ao trabalho que eu fazia. A sentença menciona sua ligação com a Igreja Ministério Internacional Restaurando as Nações. Qual era a sua relação com a comunidade e como a fé impactou a sua vida e os seus negócios? Correto. A relação com a comunidade dessa igreja era puramente comercial. Estive na igreja 2 ou 3 vezes, porque estive pessoalmente na casa do apóstolo Ivonélio e do seu filho Patrick, que eles trabalhavam junto com a gente, e a minha relação era essa. No caso, nós nos relacionaram porque, quando nós precisamos de alguns eventos de acompanhamento de segurança, por ter a empresa na Estônia, nós precisávamos de uma empresa registrada no Brasil. Então, o apóstolo Ivonélio disponibilizou a empresa dele para que nós contratássemos 2 seguranças do Rio de Janeiro para que nos acompanhassem. Então, foi essa relação. Agora, a relação de amizade com o apóstolo, com o seu filho, isso foi desde o começo de 2019, uma grande relação de amizade e trabalho também junto com eles. E a fé? Você tem alguma crença? Acredita em algo? Sim, eu sou cristão. Acredito que a salvação vem por Jesus Cristo. Essa é a minha fé. Eu fui batizado na Congregação Cristã do Brasil. Tive muitos anos, inclusive, frequento essa igreja. Mas a minha relação com Deus é de fé, de muita fé. E foi essa fé que me sustentou até hoje. Você mencionou suas filhas. A quem se resume hoje sua família? Você tem família? Você tinha família? Pode falar um pouquinho sobre isso para nós, Fabiano? Correto. Tenho 2 filhas que faz muitos anos que eu não a vejo. Depois da operação, alguns dias antes da operação, da prisão, eu tinha estado com elas, que elas estavam no Brasil, residindo no Brasil. Depois de muitos anos na Espanha, elas decidiram residir no Brasil. Eu estou num processo de separação com a mãe delas, mas elas vieram residir no Brasil. Mas faz mais de 3 anos que eu não vejo minhas filhas. Fui impossibilitado de vê-las, falo com elas através de telefone e essa relação que eu tenho com minhas filhas. E também tenho meus pais. Meus pais estão vivos, têm mais de 80 anos. Essa é a minha família. Seus pais hoje, você tem tido contato? Sabe como estão? Como é a saúde deles? Sim, tenho contato com eles, estive com eles há poucos dias. Eles sofreram muito com essa operação. A minha mãe, ela teve conhecimento da operação no Fantástico, num dos programas de televisão, porque quando a Polícia Federal foi na residência dela, ela estava dormindo. Então ela não teve muita ciência do que estava acontecendo, porque tomou um calmante para dormir. Mas quando ela viu que o filho dela foi preso, ela sofreu muito. Ficou muito uma debilidade na saúde dela, sofreu demais, como toda mãe sofre. Imagina. Por ver um filho injustamente ser preso. E minhas filhas, o que eu vou dizer das minhas filhas? Eu fiquei sem contato com elas. Eu não pude conversar com minhas filhas por telefone. Eu fui privado de comunicação com minhas filhas. Um direito básico neste país, eu fui privado dele. Sinto muito, Fabiano. Com certeza deve ser muito difícil. Inclusive, houve requerimentos no processo, ante a sua impossibilidade de se retirar do país, de que as trouxessem, não é? Para que você pudesse ter o contato, o convívio, matar a saudade, poder saber como as suas filhas estavam. E este pedido foi deferido, foi indeferido, você sabe dizer? Sim, por várias vezes tentei visitar minhas filhas, um direito básico de um pai visitar suas filhas adolescentes, e foram negados todas as vezes. Não tive a possibilidade de estar com minhas filhas até o dia de hoje. Primeiro, pela condição financeira, que não me possibilitava trazê-las, também pelo processo de separação,
Mas todas as vezes que nós pedimos ao Ministério Público, à Justiça, poder ver as minhas filhas, foi negado. Como a sua ausência e toda essa situação afetou e vem afetando a vida delas? É imensurável o dano que foi feito para minhas filhas. Primeiro, elas estavam residindo no sítio em Porto Feliz e quando veio a operação elas não puderam voltar nem para pegar as roupas. Teve que pedir uma autorização para o juiz para buscar as roupinhas delas, que elas viram na televisão o cachorro farejando como se elas fossem criminosas. Porque quando foram no sítio foram várias viaturas dentro de um sítio e esse constrangimento elas tiveram. Elas ficaram sem lugar para voltar, sem comunicação com o pai. Então, esse sofrimento não tem como... É imensurável. 2 adolescentes que ficar sabendo que o pai foi preso e, além do mais, não poder voltar para casa, no sítio que elas residiam. Tiveram que voltar para a Espanha de forma drástica, sem comunicação nenhuma com o pai, sem condição financeira, porque bloquearam todas as minhas contas, é importante dizer isso. Então, eles tiveram ajuda de alguns amigos para voltarem para a Espanha. Doutora, minhas filhas foram privadas dos direitos da criança e do adolescente. Elas não tiveram foram violados seus direitos, elas não tiveram nenhuma comunicação comigo. Foi algo imensurável. Não posso dizer para você, para não me emocionar, mas foram violados os direitos das minhas filhas, o meu direito de vê-las e o direito delas de terem acesso ao pai, a informação e o mínimo, voltar para sua casa. Elas ficaram sem casa para voltar, ficaram sem eira, sem beira, sem nenhum direito. Já foram condenadas antes que eu. No próximo bloco, trataremos sobre a condenação de Fabiano Lorito de Lima. Voltamos já.